maioria das famílias começam os negócios, vão tocando e depois você fica com um lapso, você fica com um buraco no meio. As pessoas elas não pensam em como elas vão transferir o patrimônio, no caso de inventário, elas não sabem o custo, elas têm receio, por exemplo, de como elas vão lidar com patrimônio, contas bancárias, seguros. Então o que eu pensei? Eu falei assim, olha, ficar na contabilidade pensando apenas nos PJs, pensando apenas no mercado tradicional, vai ser complicado, porque o contador que ele não se reinventa, ele vai brigar no oceano vermelho. Então o que acontece? Você tem a entrada da tecnologia na contabilidade que ajuda muito a gente a ganhar escala. Mas em contrapartida, eu penso num trabalho mais consultivo. E qual que é a vantagem da holding patrimonial? Você trabalha direto como um cliente. De que forma? Você vai pensar todo o patrimônio dele, as estruturas, como você vai proteger contra o ITCMD, que está essa discussão. Agora mesmo, né, no PL, de acordo com a reforma tributária, muita coisa vai mudar para as empresas. Então a ideia é proteger a família. E aí, pessoal, Marta Sincera Cash, mais uma vez aqui trazendo conteúdo de qualidade para você, contador, contadora. E o convidado que eu trouxe aqui hoje é um convidado muito especial, de muitos anos que a gente se conhece. E ele tem feito um trabalho dentro do mercado contábil muito bacana, focado em holding. E tem sido bem legal porque ele se especializou nisso. E é a primeira vez que eu trago um convidado focado em holding. Outros contadores que esteve aqui, a gente falou superficialmente sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre isso, que é o Rômulo, da My Holding, até o nome da empresa dele é My Holding. Rômulo, obrigada por ter aceito o meu convite, de ter vindo até aqui, tirado um pouquinho do seu tempo para a gente bater esse papo bacana, gostoso. E melhor do que eu falar do Rômulo, é o Rômulo falar dele mesmo. Me conta essa trajetória sua na contabilidade, por que você seguiu o caminho da holding, me conta aí um pouquinho. Marta, primeiro, obrigado por essa oportunidade. Imagina. E assim, para mim é de fato um prazer estar aqui. A gente se conhece já há um bom tempo, eu venho acompanhando a DPG, do tempo que a DPG fazia alguns eventos e alguns hotéis para trazer contadores, para explicar. E, poxa, a gente vê a evolução da DPG, então assim, cara, é muito bom fazer parte desse time. Bom, eu sou o Rômulo Casimiro, fiz contabilidade, venho de um escritório de estrutura familiar. E o que eu pensei, tá, para criar a My Holding, para pensar em planejamento? Marta, a maioria das famílias começam os negócios, vão tocando e depois você fica com um lapso, você fica com um buraco no meio da sala. Por quê? As pessoas elas não pensam em como elas vão transferir o patrimônio, no caso de inventário. Elas não sabem o custo, elas têm receio, por exemplo, de como elas vão lidar com patrimônio, contas bancárias, seguros. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, ficar na contabilidade pensando apenas nos PJs, pensando apenas no mercado tradicional, vai ser complicado, porque o contador que ele não se reinventa, Marta, ele vai brigar no oceano vermelho. Então, o que acontece? Você tem a entrada da tecnologia na contabilidade que ajuda muito a gente a ganhar escala. Mas, em contrapartida, eu penso num trabalho mais consultivo. E qual que é a vantagem da holding patrimonial? Você trabalha direto como um cliente. De que forma? Você vai pensar todo o patrimônio dele, as estruturas, como você vai proteger contra o ITCMD, que está essa discussão. Agora mesmo, né, no PL, de acordo com a reforma tributária, muita coisa vai mudar para as empresas. Então, a ideia é proteger a família. E a holding realmente é de guardar o patrimônio desse cliente. Show de bola. Então, olha só, gente, ele, olhando o oceano vermelho da concorrência na contabilidade, ele olhou para um segmento, ou seja, proteger o patrimônio das empresas, das pessoas que estão dentro dessa empresa. Exatamente. E começou a caminhar para esse lado nichado e está tendo um resultado. Quanto tempo, Rômulo, você está nesse caminho da holding? Marta, eu já estou nesse caminho da holding há basicamente 3 anos. Certo. Tá? Estudando, especializando, então faço MBA na área. Entrei na área do direito para entender melhor essa parte de família, de sucessões. E como você bem disse, a pessoa, Marta, começa lá uma fábrica, começa uma indústria. Ela vai trabalhando, vai aumentando a quantidade de colaboradores, ela vai aumentando o patrimônio, ela compra uma casa na praia, ela quer comprar um iate, ela quer trocar de carro. E qual é o problema disso? Geralmente ela concentra tudo no CPF e quando ela tem um problema,
tá? Por exemplo, uma ação trabalhista, que é comum, as empresas podem ter isso. Geralmente, esse patrimônio ele vai como parte de pagamento. Se a pessoa não tem uma gestão, se a pessoa simplesmente deixou de pagar alguma coisa, de recolher alguma verba, poxa, não é justo pagar com patrimônio. É claro que a pessoa que se sentiu lesada, ela tem que procurar o direito dela e está tudo certo. Mas qual que é a ideia por trás da holding? É você começar a criar uma estrutura onde aquela casa, até aquele veículo, ele estará protegido desse tipo de problemas. Então, se de fato o empresário ele tem um problema, ele vai resolver, mas de acordo com aquilo que está na lei, de acordo com aquilo que está na justiça. Sim. Por isso esse termo de holding, tá? De holdear, de travar mesmo. Show de bola, muito bacana, gente. Então, você que está aí do outro lado, que é contador, que eu sei que a maioria da minha audiência é contador, mas também tem empreendedor que assiste. Perfeito. E aí já tem um patrimônio, já quer cuidar disso, tem aqui uma pessoa especialista. E você que é contador, quer essa área, você faz parceria com eles, né? Eu faço parcerias em qual aspecto? Primeira coisa que eu falo, o contador, Marta, ele tem um tesouro e muitas vezes ele ainda não abriu os olhos para isso. Por quê? Quando ele vai fazer a declaração do imposto de renda, ele sabe se o cliente adquiriu um apartamento, se ele fez alguma reforma na casa, se ele vendeu, se vai ter ganho de capital. E ele entende o que é a evolução patrimonial. E, gente, durante um bom tempo, as pessoas escondiam as informações do contador. O contador é uma das únicas pessoas que sabe o patrimônio de verdade do empresário, porque o empresário sabe que se ele tiver um problema, é só o contador para intermediar ele junto com a Receita Federal, esse tipo de coisa. Geralmente, como que é a parceria que eu faço com o contador, com o advogado? Primeiro, a gente estuda o caso do cliente e entende, Marta, primeiro, qual é o risco que ele tem. Não adianta eu querer vender uma sucessão para você por conta de TCMD, se o seu filho tem apenas 10 anos de idade, você vai ter problema com o Ministério Público. Então, o que eu entendo? Bom, primeiro, onde está o seu risco? O meu risco são ações trabalhistas. Ok. Você já tem um advogado cuidando disso? Poxa, eu já tenho. São quantas? São tantas ações. Qual o risco? E a partir daí eu faço um trabalho junto com o contador. Por quê? O contador ele também precisa aprender da mesma forma que eu aprendi. Ele não precisa só ficar no oceano vermelho. Ele pode começar a migrar, ele pode nichar. E, gente, nichar não é você deixar todos os seus clientes de outros segmentos para fazer sua holding. Não. Tanto que eu vou fazendo de forma paralela. Vão chegando os clientes do escritório, eles entram por um fluxo e conforme eu vejo a necessidade de criar uma holding, uma estrutura, a gente começa a montar. E, Marta, parceria tem que ser ganha-ganha. Sim. Então, o cliente, por exemplo, chega lá no escritório, eu sou do contador X. Pô, beleza. Então, eu ligo para ele e falo, olha, vou cobrar tanto, vai ser um projeto assim, você vai fazer comigo? Vou. Então, beleza. A gente faz um plano mesmo de trabalho, Marta. Por que precisa fazer isso? Porque uma coisa que você deixa de fora do contrato social, ele pode representar um pagamento de tributos a maior. Então, realmente, a gente trabalha ali amparado. Entendi. Ou seja, você sempre está ajudando o contador para ele trazer as informações corretas, para vir dentro de um contrato onde você consegue pegar essas informações para amparar o empreendedor, a pessoa que tem esse patrimônio, né? Exato, porque o que vai acontecer? Geralmente as pessoas usam um contrato social que é padrão. Gente, nós estamos aqui em São Paulo na DPG. A junta comercial é aqui do lado. Sim. Você vai abrir uma empresa, tem um contrato padrão, Marta. Beleza, vai lá, a Marta vai abrir um CNPJ, vai fazer, vai vender, tá tudo certo. Só que tem alguma cláusula falando sobre a sua sucessão? Se acontecer algo com você, quem entra no seu lugar? Exato. Tá aí, tem mais um outro lado. Puxa, aí a Marta colocou lá que tem um capital de R$1.000. Poxa, legal, R$1.000. Se o credor tiver algum problema, vai acionar esses R$1.000 do capital social. Só que, gente, isso não vai pagar a dívida. O que ele vai fazer? Deixa eu ver aqui no portal Registradores quantos imóveis a Marta tem. Nossa, ela tem 10 imóveis. Nossa, ela tem cobertura, ela tem isso, ela tem aquilo. Então, eles pedem a despersonalidade jurídica e vai atrás do seu CPF. Então, o que eu faço com esse contador? Gente, me passa o seu contrato social. E isso eu faço junto com o contador mesmo. Eu falo, esse ponto está errado, esse ponto a gente precisa melhorar, esse ponto precisa criar uma trava, uma cláusula. Então, a primeira coisa que o contador vende, por que eu acabo ajudando? Vamos fazer uma alteração de contrato. Só que não é só uma alteraçãozinha de endereço, de KNAI. Gente, o contador sabe fazer alteração como ninguém, é joia. Só que a gente precisa pegar os princípios do direito e adicionar nesse contrato social. A partir daí, Marta, já deixou de ser uma simples alteração. Por isso que já passa a ser consultiva. Então, às vezes, se o contador cobra lá 500, 1.000, 2.000 para fazer um contrato,
Aí já pode começar a cobrar 3 mil, 4 mil, 5 mil. Bom, fez esse procedimento, legal. Cadê os imóveis? Tem tantos imóveis espalhados. A Marta tem 15 imóveis espalhados em São Paulo. Marta, se você transferir todos de uma única vez, você vai pagar um ITCMD de X. Se você doar, poxa, vai ter problema com a prefeitura. Então, a gente começa a estudar as cláusulas para quê? Para conseguir uma isenção de ITBI. E, Marta, com a reforma... Só que, é só um segredinho que eu vou contar para a Marta e vocês vão escutar. O ITCMD, por exemplo, que é o Imposto sobre Doação, poderá chegar a 8%. Nossa. O ITBI, tá, que é o imposto que regula ali a parte de IPTU, a parte do município, eles vão poder dar preço no seu imóvel. Você acha isso justo? Claro que não. Óbvio que não. Meu Deus. Então, o que você precisa? Primeiro, você procura um contador, já começa a fazer esse processo da holding, começa a travar e entenda qual vai ser o reflexo. Muita gente, Marta, infelizmente faz o seguinte. Eu vou lá na junta... Abro o CNPJ com KNAI de holding patrimonial, de holding de não operações financeiras e está pronto. Aí eu pergunto, você foi no cartório transferir imóvel? Pô, não foi. Gente, você está no risco. Então, o que a gente tem que entender? Que antes simplesmente de criar o seu CNPJ, você prepara o contrato social, valida com o cliente como de fato aquilo reflete a realidade dele. E geralmente, Marta, não dá para viver em 2 universos paralelos. Sim. Não dá, é muito difícil. Você precisa realmente ter os pés no chão e falar o seguinte, pô, peraí, eu tenho 2 filhos, tenho a minha esposa, eu tenho um filho fora do casamento, então eu já preciso deixar reservada a parte dele, porque você tem que ser justo. E diante disso, o contador ele vai entendendo que, poxa, eu não preciso só calcular DAS. Eu não preciso só calcular imposto de renda, contribuição social. E o empresário fala assim, opa, eu não preciso achar que a Receita é um bicho-papão, que a Secretaria da Fazenda é atrás de mim. Não, pelo contrário. Você tem brechas na lei que, se bem utilizadas, elas vão te trazer muito retorno. E, Marta, e tem uma coisa que está pegando muito empreendedor, está pegando muita gente que não está preparada, que é o quê? O contrato de namoro. Você já ouviu falar disso? Nunca ouvi falar. Gente, primeira mão para vocês aqui do Grupo DPG. Contadores, olha só. Eu vou ilustrar um exemplo aqui, tá? E quero que vocês analisem se... tem base aí onde você mora, na sua região. Você imagina um jovem... O cara é galã, Marta. O cara é bonito, o cara é grande, tal. Começou do nada, era um representante comercial. Tá. Puxou. Aí lá com o carro dele, malhando... o carro dele era o escritório dele, tá? Ele atendia o telefone, fazia reunião com o cliente, tudo certo. Só que passados 5, 10 anos, ele encontra uma pessoa, começa a se relacionar, tá tudo certo. Nisso ele começa a fazer receita. Então, ele abre a empresa, começa a contratar, compra prédio, compra carro e vai embora. Compra carro. Só que aí, Marta, ele vive como marido e mulher, mas ele fala que namora. Sim. Ela entende como uma união estável. Só que aí, gente, às vezes o amor tem daquelas coisas, né, gente? Às vezes as coisas acabam, né? E geralmente não acaba muito bem, né, Marta? Exato. Aí, infelizmente. O que ele vai fazer? Ele vai ligar pro advogado dele. Sabe o que aconteceu? Então, aquela pessoa... sim, a sua esposa. Não, ela nunca foi minha esposa. Era sua namorada, mas vocês moravam na mesma casa. Mas vocês estavam sempre juntos. Eu vejo lá seu Instagram, viagem, é lua de mel em Paris. Cara, ela tá me processando. Puxa. É claro, gente, que isso daqui é coisa da minha cabeça, tá? Eu só tô trazendo um exemplo. De repente, vocês nem sabem se isso acontece. Mas com o contrato de namoro, você começa a mostrar o quê? Primeiro... se vai ter um pagamento de pensão, se eles desistirem, que os bens são seus e os bens dela é dela. Então isso, gente, começa a nortear a relação. E qual que é a grande questão? Antigamente, Marta, você é nova, você deve ter no máximo uns 20 anos, tá? Mas a galera aí, os antigos... os antigos falavam o quê? Casou, tem que ser o regime... Antigamente era o regime universal de bens, tá? Ou seja, os bens antes do casamento também entravam para uma futura divisão. E hoje passou a ser a comunhão parcial. E as pessoas, quando ouviam falar que alguém se casou pelo regime de separação total, falavam assim, não, isso é um absurdo. Ele está querendo, por exemplo, desprotegê-la. Não, se ele perder... E vice-versa também. Não, ela tem o dinheiro, a família dela é rica e não quer que ele tenha acesso. É golpe do baú. Gente, quando você casa com um regime de separação, por exemplo,
o seu CPF ele começa a ser mais protegido. Porque se o cônjuge tem um problema, você ainda tem uma salvaguarda. Vai ser mais difícil de te encontrar. E, gente, vocês que são contadores, que estão nos escutando, isso que eu estou falando, vocês sabem. Vocês entendem de Constituição. Poxa, vocês sabem de contrato societário. Mas o que falta, gente? Falta muitas vezes você traçar a sua visão ou mudar o seu ângulo de visão para a necessidade que o cliente precisa. O cliente, gente, ele sempre vai querer pagar menos imposto. Está certo, o planejamento tributário está aí para isso. Mas além do planejamento tributário, a gente tem que pensar num planejamento sucessório, planejamento de patrimônio. Marta, você já escutou a gente falando o seguinte? Você tem que dolarizar seu patrimônio. Você tem que dolarizar seu patrimônio, tem que estar em moeda forte. Cara, você vai na internet, as pessoas falam muito isso, mas as pessoas se esquecem que o quê? Primeiro você tem que fazer o quê? A lição de casa. Poxa, o que você já tem? Quanto você vai gastar para colocar seu patrimônio em dólar? Faz sentido? Então, gente, antes de procurar uma solução mirabolante, vamos preparar o arroz com feijão? Vamos dar uma olhada no seu contrato social? Vamos entender se aquela casa você já transferiu já para o seu nome? Porque às vezes as pessoas só têm um contrato de compra e venda. E, Marta, quem tem muitas vezes essa informação é o contador. Acabou, né? Acabou. Nós temos clientes lá antigos que eles são produtores rurais. Marta, a cada ano, isso desde 2010, 2005, a cada ano era uma novidade, porque comprei mais uma propriedade. Eu comprei uma terra, por exemplo, lá no Nordeste e estou produzindo X coisa. E o que acontece? Tudo isso, gente, vai valorizando, que é o resultado de um trabalho, o resultado de uma vida, e não faz sentido pagar mais imposto só por mera liberalidade. Então, planejamento sucessório, planejamento patrimonial, Marta, eu entendo que ele é uma luva para esse tipo de situação. Você ajuda o seu cliente a fazer com que o patrimônio dele persista, né? Siga aí durante os anos, mas pagando o mínimo de imposto possível. Show de bola. Olha só, gente, que aula, né? Que aula. Então, você que é contador, que não estava por dentro disso, acabamos de ter uma aula aqui sobre como você ajuda o seu cliente a se resguardar de futuros problemas, né? E isso é ser consultivo, isso é atuar ali, sabe, bem em cima do problema do cliente. Problema não, né? Você está fazendo com que ele se precaveja. Você está aumentando o nível, né, de segurança dele, né? Exatamente. E contabilidade sobre segurança. Contabilidade é sobre você trazer segurança para o cliente. Deixa eu fazer uma pergunta, Rômulo, que é o seguinte. Muitos empreendedores têm uma casa, 2 casas, enfim, não tem patrimônio. Show. E, geralmente, eu já ouvi algumas pessoas falar, esses caras não tem nada e já quer fazer holding e tal. E aí, por exemplo, isso seria um bom produto para o contador que tem um cliente nessa situação? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, a minha visão sobre isso, ela traz o primeiro ponto. Se você achar que aquele cliente não é para você, vai ter outro contador que vai achar. Sim. Agora, não adianta você achar que só holding resolve tudo. Esse é o problema. As pessoas, Marta, elas têm uma dualidade. Tá. Ou é holding, ou holding não serve para nada. E, por exemplo, digamos que a pessoa tem lá 2 imóveis e os imóveis valem lá R$200 mil cada um. Vamos colocar algo factível. Sim, sim. Marta, a primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte. Essa pessoa, qual que é a ocupação dela? Poxa, é empresário? Pô, legal. Tem filho? Tem. Então, de repente, ao invés de fazer uma holding agora, poxa, vamos deixar esse imóvel aqui como bem de família? Vamos mudar aqui essa escritura, porque se acontecer algo com ele, o filho dele está resguardado. Então, às vezes, Marta, você não vai vender uma holding, mas você vai vender o quê? Um ato administrativo dentro do cartório. Olha que legal. Gente, os advogados estão aí, estão ensinando a gente como fazer receita com o mesmo problema várias vezes. O contador só entende de recorrência porque ele acha que a recorrência é só o honorário dele mensal. Quem pensa assim, está tudo certo. Eu só estou trazendo um outro ponto. E, Marta, a questão da holding é o seguinte. Nessa entrevista, nessa anamnese. Marta, eu vou na nutricionista, ela fala assim, cara, você acorda, o que você toma de café da manhã? Gente, a gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso cliente, contabilidade do direito. Então, o que eu faço? Bom, você tem quantos filhos? Poxa, eu ainda não tenho filhos. Tá, então vamos fazer o seguinte,
vamos criar aqui realmente um CNPJ, fazemos a integralização. Primeiro, o imóvel está quitado, porque às vezes o imóvel nem quitado está, Marta. Tem um financiamento. Se tem um financiamento, é melhor não mexer, até porque ele ainda não é seu, o imóvel. Então, você vai fazendo evolução e está tudo certo. Agora, quando você pensa que você cria um CNPJ, coloca um desses imóveis, beleza, já está protegido. E, gente, a dica de ouro para holding, principalmente para não cair num problema com Secretaria da Fazenda, com Receita Federal. Toda empresa tem que ter propósito negocial, Marta. Toda empresa tem que faturar, tem que ter como se permanecer o quê? Operante, pagando seus impostos. Marta, quando você pensou na DPG, né, junto com seus sócios, você pensou no quê? Eu vou criar uma empresa sem fins lucrativos, ou eu vou trazer uma transformação e vou ser automaticamente remunerada por isso? Quando a gente começa, a gente pensa que vai sair da CLT para ganhar dinheiro. Marta sincera. Marta sincera Marta e ação. Sincera, Então, vamos lá. Quando a gente... Eu acho, né, que a maioria, assim, quando você sai da CLT, fala assim, eu vou ser empreendedor porque eu vou trabalhar menos. Essa é a cabeça do CLT e vou ganhar mais. Mas aí você começa a ser empreendedor. E aí você começa a descobrir que não é nada disso, que você tem que trabalhar pra caramba, que aí você tem que ter gestão, senão você quebra, não pode misturar dinheiro pessoa física e tal. Aí você começa a cair e fala assim, putz, eu preciso ter lucro, eu preciso construir patrimônio, eu preciso... acaba virando um propósito de vida em relação a isso. Mas no começo, seria muito bom se a gente começasse com a mentalidade certa, né? Seria excelente. Teríamos ótimos empreendedores no país. O país estaria totalmente diferente, mas infelizmente nossa educação não nos permitiu isso, né? Porém, gente, se a sua educação não permitiu que você tivesse uma quebra de crenças, a gente está aqui no Marta Sincera para isso. Exato. E a Marta falou uma coisa muito importante, que é o princípio da identidade, que é assim, a conta da PJ não pode misturar com a conta da pessoa física. Então, automaticamente, quando você passa a ter receita na sua empresa, você precisa fazer o quê? Vai comprar o patrimônio, por exemplo, uma casa, vai lá, transfere para uma empresa. E aí, a gente volta no exemplo, que a pessoa tem lá os 2 imóveis. Cria uma estrutura, emite nota, tem algum tipo de receita para que você não caia na operação LOC, que foi uma operação que a Secretaria da Fazenda aqui no estado de São Paulo fez há basicamente 1 ano. Marta, o que era a operação LOC? Eles entendiam que a empresa, primeiro, não tinha faturamento. Segundo, eles entendiam que não houve, de fato, a compra das cotas, tá, no capital social e entendiam como uma doação e queriam cobrar 4% sobre o seu capital social. Então, como que você faz, contador, para não deixar que isso ocorra com o seu cliente e que você tenha mais segurança? Olha, a gente vai colocar um desses imóveis aqui nessa holding, vamos fazer dessa forma. Poxa, eu tenho um filho, então um desses imóveis muda aqui dentro do cartório, já deixa protegido e vai fazer o quê? Mais receita, vai trabalhar, ajuda o seu cliente a ganhar dinheiro. Então, Marta, a holding, de repente, ela não é para todo mundo, mas o contador pode entender o instituto da holding e pensar o quê? O que eu posso ofertar para esse cliente? E, Marta, e antes de tudo isso, fazer toda essa operação, sabe qual que é a primeira coisa que o contador pode vender para o cliente? Antes de fazer a holding, eu vou cobrar aqui uma consultoria e eu vou fazer um estudo de viabilidade para ver se faz sentido ou não. Ou seja, você vai receber para fazer uma consultoria e aí você vai falar para o cliente se faz sentido ou não. E geralmente, Marta, eu falo isso porque eu fazia. Poxa, o cliente chegava lá com um problema, passa aí a senha Gov, passa o certificado, você faz o levantamento, você entrega o ouro pro cara. Aí o que ele faz? Ele vai lá e fecha com outro contador, porque você já falou que dá para diminuir o imposto, você já falou que tem um regime tributário melhor, ou que tem um regime especial. Então, gente, tudo que nós entendemos como contabilidade pode ser o quê? Dividido, partido e vender soluções separadas. Olha, que aula, gente, que aula. Rômulo, você está dando uma aula aqui, você que está assistindo esse podcast tem que anotar isso, pegar, e tá tudo bem. É o que eu digo, você tem parceiros, chama aqui ele para ser seu parceiro, você não precisa absorver. Eu não absorvo as coisas da DPG, eu tenho vários parceiros, eu indico cliente para cliente e assim vai, parceiros, e é isso que você tem que fazer. Porque você viu quantas abas ele abriu aqui? Exatamente. De negócio? Exatamente, Marta. E é isso. Eu sabia que esse podcast ia ser muito bom, porque faz tempo que o Rômulo ele vem estudando, ele vem quebrando as crenças, estando nos eventos, e essa especialidade dele em relação à holding começa a abrir um leque muito bacana, e falou coisas aqui que eu nem imaginava
que tinha, gente. Nem imaginava. E olha que eu tô desse meio aqui. Ô, Rômulo, você acha que no futuro, olhando aqui agora com a reforma tributária, vamos olhar em 2026, que já está aí, né? Sim, tá batendo na porta. Tá batendo na porta. Muitos empreendedores vão ficar a ver navios, vão perder, se realmente não cuidarem disso? Marta, eles já estão perdendo. A verdade é essa. Gente, vamos voltar uns anos aqui. Nós tivemos o episódio da pandemia. Sim. Né, que, infelizmente, atrapalhou muita gente sofreu. Só que se você analisar, muita empresa na pandemia fechou. Por quê, Marta? Eles já não tinham gestão naquela época. Isso aí. E como o faturamento caiu, então, entenda bem o que eu vou falar. Sim, sim. A falta de incompetência começou a aparecer. E quando eu traço um paralelo com a reforma tributária, o que vai acontecer? O cliente que não começar a pensar, tá, na sua formatação de preço, como vai impactar a questão da CBS, da IBS, como será o crédito. Hoje você vai ter um sistema, Marta, que assim, eu só vou receber depois que você pagar o tributo, para poder utilizar o crédito. Agora tem muito contador que não está pensando no quê? Peraí, se eu já tenho um cliente que já está faturando X, poxa, por que não chamar ele aqui para um café e rever a tributação dele? Até porque o que vai acontecer? Nós teremos 2 regimes paralelos rodando. Então, assim, Marta, eu vejo que isso vai trazer muita coisa boa para a gente da contabilidade. Mas qual que é o trabalho? Cara, você não vai poder ser preguiçoso. Olha, eu vejo diversos institutos, diversas faculdades, é palestra, é curso, é aula magna. Quantas aulas você já viu sobre reforma tributária? Para pelo menos entender, poxa, o que vai pegar no Simples Nacional, o que vai mudar para o presumido, como vão ficar os tributos. E, Marta, o exemplo, no caso das holdings, vai mudar muita coisa, porque se o cliente tem até 3 imóveis e teve uma receita de aluguel até 280 mil, ele vai participar, por exemplo, como um contribuinte especial. Então, a gente vai ter que fazer uma análise para entender se vai valer a pena um desses imóveis colocar na holding, qual vai ser o valor de aluguel, porque hoje, gente, o que a pessoa faz? Marta, o pessoal compra um imóvel, compra outro, compra um terreno, constrói. Hoje em dia o pessoal faz muita kitnet, né? Então, pega um terreno grande, coloca lá 10 unidades. E esse pessoal tá faturando. Sim. É 10 mil, é 30 mil, é 50 mil, aí pega o dinheiro do banco e, gente, tá certo, e tá investindo. E paga pedreiro, paga engenheiro, tá fazendo a roda girar. Só que, Marta, e aí? Como é que esse pessoal tá sendo assistido? Eu tenho um bem perto da gente, viu? Desse jeito aí. Não, desse jeito. Da família. Da família. Próximo, né? Próximo, bem próximo. E tem um ditado, né? Que santo de casa não faz milagre, né? Não faz, não adianta. Então, Marta, o que a gente vai ter que fazer? Opa, olhar aqui, ô seu José, ô seu João, poxa, você tem esses imóveis. Poxa, será que não é melhor você enquadrar nessa formatação, criar uma holding, ter uma empresa para receber esses aluguéis de imóvel próprio? E, gente, e assim, é conta. É por isso, Marta, que não dá para simplesmente só você falar assim, vamos fazer holding, vamos abrir holding. Por quê? Você tem diversos riscos inerentes a esse negócio. Então, o que precisa ser feito é o quê? Chama o cliente para tomar um café, prepara um material, tá, sobre reforma e fala, ó, no seu mercado vai mudar isso, isso, isso. E aí? A gente pode traçar isso, isso, isso. Gente, primeiro, ele vai te recomendar. Ele vai pagar para você porque ele está falando o seguinte, pô, peraí. Ele podia só apurar meu imposto, mas não. Ele está aqui do meu lado. Ontem, Marta, eu estava tendo uma conversa com um cliente, já está na base um bom tempo, e ele me falou uma coisa importante. Ele falou assim, Rômulo, nós já ultrapassamos aqui primeira linha do profissional e nós já nos tornamos amigos. Então agora, mais do que nunca, a gente tem que ter o quê? Aquela cumplicidade de um levantar os pontos para o outro. Está acontecendo isso no meu mercado, está acontecendo isso na minha empresa, para que a outra parte possa pelo menos pegar e falar assim, ó, vamos por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Tinha uma brincadeira antiga, um ditado popular, que assim, o empreendedor ele só confiava em 3 pessoas. O padre, o advogado e o contador. E a maioria dos contadores que te assiste, Marta, tem cliente lá, ó, de muito tempo. E aí eu falo para você, você só vai emitir DAS, só vai emitir DARF. Então, gente, a reforma tributária, do jeito que está sendo conduzida, ela vai trazer o quê? Muitas benesses para nós. Porque a gente vai ter que operar esse sistema e, gente, nós somos o elo entre o fisco
tá? E o cliente. E não me venha aqui pensar, mas você é profisco, isso, aquilo. Gente, vamos seguir o que está na lei, mas vamos fazer com que nós possamos nos beneficiar disso. Não dá só para reclamar, Marta. Exato. Não dá. Não é falar, pessoal, despachante do governo. Aproveita isso, aproveita você quer, aproveita a oportunidade. Existem muitas oportunidades nisso. Exatamente. E, Marta, independente, não estou falando que o contador agora tem que conhecer todos os regimes, não, tá? Sim. Você pode, poxa, você tem mais prestador de serviço na sua base? Show. O que vai mudar para eles? Ah, não, pô, você é uma empresa pensada em e-commerce. Legal, o que vai mudar para esse público? Pô, no meu caso, a holding, o que vai mudar? Então, Marta, primeira coisa, chega lá o cliente, você tem quantos imóveis? Ah, eu tenho tantos, tá? Ó, sabe que pela reforma vai fazer assim, vai fazer assado? Ó, de repente, o que ainda está na pessoa física? Tem isso? Ó, então vai ter que pagar o carnê-leão. E tudo isso são serviços que nós, da contabilidade, a gente vê, Marta, de forma recorrente, mas a gente não entende como mensurar, como dividir. Então, galera, esse papo aqui é para isso. E é coisa que eu aprendo na DPG. Poxa, tem os grupos lá, Marta. Eu vejo lá o Isaac, o Geraldo postando as coisas. Por quê? Porque a gente tem que mudar a nossa crença, a gente tem que mudar o nosso direcionamento para atender o cliente melhor. Nossa, com certeza, gente. Então, assim, nem eu tenho muito o que falar, porque o Rômulo tá falando aqui toda a verdade. Ai, Marta, desculpa se eu tô aqui no Não, tá ótimo, tá ótimo. Show. Não, tá muito bom e, assim, é um assunto muito interessante, um assunto que quebra paradigma das pessoas. Se você não conseguir romper, você não vai avançar, não vai avançar. E com a reforma tributária agora, nossa, muita coisa vai mudar. E eu estava até pensando, você sabe que ontem uma crença minha quebrou. Eu trouxe o Pedro Nery aqui ontem. E uma crença minha quebrou, porque eu ficava pensando assim, né? A reforma tributária, muita empresa vai acabar quebrando, o governo vai acabar voltando atrás, não sei o quê. Fiquei pensando, mas não é sobre o Estado, né? Reforma tributária não tem nada a ver com o governo. Então, assim, a gente fica com as crenças, né? De acreditar, não, isso não vai pegar. E eu tenho certeza que tem muito contador que tá com a mesma crença que eu tava. Ontem eu quebrei essa crença e falei assim, putz, eu até fui pra trás assim, gente, vai ficar caro o imposto e tal. Se não souber precificar, se não souber fazer as coisas que tem que ser feito, vai ficar difícil. Você acha, Rômulo, que agora separa o joio do trigo? Porque o Brasil aí tem mais de 100 mil contabilidades inscritas no CFC. Sim. Se você pegar os que não estão registrados, colocar aí mais uns 50 mil, 150 mil. São tudo amigo, viu? Tamo junto, viu? tá tudo certo. CRC, a gente faz parceria também, tá? Exato. Se você acha que agora separa o joio do trigo, você acha que muitos escritórios vão deixar de existir? Qual que é a tua visão? Marta, eu não acho, tenho certeza. Não acho, tenho certeza por quê. Poxa, eu estou fazendo curso com o Jefferson Valentim, que é um dos caras que está no projeto da reforma, e ele faz parte da Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, junto com outras pessoas. E o que eu comecei a entender é o seguinte: quando entrou o Simples Nacional, Marta, o que os contadores pensaram? Agora é só eu colocar lá o valor da receita bruta, o sistema já vai trazer aqui a alíquota. E o que eu preciso saber? Apenas aplicar a tabela. Claro, você vai contabilizar, você vai cuidar do DP, mas vamos pensar só na parte do imposto. E com a reforma tributária, Marta, esse processo ele vai mudar, porque agora você vai ter que saber operar os dois sistemas para chegar no detalhe. Por exemplo, a parte relativa a hotéis. Até o processo sair, foi chancelado agora no final do ano, né? Nessa virada de ano, os hotéis agora, Marta, eles já estão criando sistemas para entender toda a cadeia deles de fornecedores. Então, você tem o hotel, aí você tem a lavanderia, aí você tem o pessoal da limpeza, você tem o pessoal da contabilidade, você tem lá, por exemplo, o pessoal do administrativo. Antigamente, no lucro real, o que as pessoas mais falavam? Não, tudo que é despesa específica para operação, você vai lá e abate. Então, você tinha uma regrinha básica, certo? Com a reforma, não, pessoal. Com a reforma, você vai ter que entender o se, o como, o porquê, o poderá. Ou seja, você vai ter ali uma diferença, né? Uma divisão entre os contadores, e tem um detalhe, né? Nunca fica um vácuo, né, Marta? Sempre quando acontece um episódio, vem alguém mais forte. A gente viu isso, por exemplo, quando chegaram os grandes players de contabilidade, né? Tinha grandes escritórios, tipo, nos bairros, mas quando chegou os caras fortes com inteligência não só inteligência artificial, mas inteligência assim na parte de tecnologia, cara, muito escritório foi quebrando. E o que acontece hoje em dia, Marta,
Poxa, a gente tem o celular na mão, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube, que o seu cliente já consegue ver se vai fazer negócio com você ou não. Então, o que a gente tem que aproveitar? Entender, mandar o quê? Conteúdo, falar sobre qual vai ser o impacto. Então, hoje, Marta, eu estou fazendo 2 coisas. Estava conversando aqui com os meninos. Participei de um podcast falando só sobre a mudança para o advogado. Legal. Poxa, o advogado vai fazer o quê? Ou seja, gente, nichando, vou falar com advogados. Se chegar uma loja lá no escritório, eu vou fechar o contrato. A gente vai faturar. Mas espera aí, eu tenho um braço para cuidar só de advogados? Tenho. Tenho tecnologia para isso? Um sistema para rodar essa folha? Tenho. Então, vou entrar na minha base. O advogado, ele pode trazer os clientes dele para a gente fazer holding? Pode. Então, assim, é assim, gente, que a gente faz o quê? Uma costura e uma parceria. Então, você chega lá, Marta, e fala, vai mudar, a gente vai fazer assim, vai fazer assado. E, Marta, e a vantagem que eu vejo, a reforma, ela tem lá quase 1000 artigos. Você pode dividir. Nossa, muita coisa, né? Poxa, foi o tempo que o contador ele tinha que ser generalista. Claro, ele precisa conhecer, ter uma base ali, poder participar da conversa, entender o que está acontecendo com o Estado, com o governo. Mas, depois disso, gente, é 1 para 1. Uhum. O cliente vai continuar falando o seguinte, poxa, gostei da Marta, vou fechar aqui com ela. Porque no final, gente, é um comportamento. Como você falou, a questão da crença. Poxa, e crença, Marta, a gente quebra todo dia. Uhum. Agora, é claro, você quebrou a crença porque você estava aberto a ouvir. Então, você escutou, você entendeu, você falou assim, faz sentido isso daqui. E a mesma coisa tem que ser assim para o contador. Poxa, mas eu estou começando hoje. Cara, não tem problema. Vai lá, se alia com alguém que é melhor que você em algum outro aspecto, começa a participar. Marta, eu faço parte da associação comercial, cara. Por quê? Porque eu vejo que assim, olha quantas empresas não tem lá de tudo quanto é jeito. Poxa, vai no sindicato, vai entender por quê. Atrás desse cliente, às vezes ele já até pode ter um contador, mas ele não conhece da holding, ele ainda está ouvindo falar da reforma tributária, olha só, Marta, pela TV, pela mídia. Ele ainda está ligando a TV lá e está vendo, o Jornal Nacional fala sobre isso. Mas o contador dele, que está do lado dele ali, não fala assim, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Então, a gente tem que trabalhar, pelo menos eu penso dessa forma. Você tem que trabalhar o quê? Próximo do seu cliente, entendendo, levando os efeitos. E aí, claro, Marta, problema dá todo dia. Então, você vai entender a tributação para evitar um problema para o seu cliente. Uhum. E acabou. É isso, gente. É sobre isso. Não tem segredo. É estudar, é se especializar, é se informar, é estar perto de pessoas que vai fazer com que você aprenda mais, quebre as suas crenças, né? Porque não tem outro caminho. Olhando para o futuro, Rômulo, daqui 2, 3 anos, você acha que os serviços de holding vão estar consolidados? Vai faltar profissional? Qual que é a tua visão olhando para o futuro? Marta, eu entendo que o mercado vai melhorar muito daqui para 2, 3 anos, até mais. Por quê? Gente, quantos imóveis nós temos no Brasil? Quantas empresas nós temos? Então, eu entendo que, assim, vai haver aqui uma quebra de paradigma, porque, assim, vai chegar uma hora que vai travar. Uhum. As pessoas não vão conseguir contratar, por exemplo, fechar o imposto, então vai chamar um outro parceiro para fazer. Então, isso daí vai fomentar negócio. Isso é bom. Mas, por outro lado, eu vejo que, assim, vai ter muito advogado vindo trabalhar com contador e vice-versa em parceria. Por quê? Porque, gente, as pessoas, elas vão continuar trabalhando. E o que acontece? A pessoa, muitas vezes, Marta, ela trava. Ela fala assim, nossa, a reforma vai atrapalhar a minha vida. Não, ela vai melhorar. Agora, eu vejo que é um mercado muito grande. Uma questão que é pouco discutida. Você sabia que você pode mudar o seu domicílio dentro do Brasil para pagar menos imposto numa transferência de imóvel? Não sabia, não. Você, Marta, você pode ter um endereço no Maranhão, tá? Você pode fazer um contrato, alugar uma casa, depois transferir e o que acontece? Tem impostos que serão pagos por conta do seu domicílio tributário e não necessariamente onde está o imóvel. O imóvel pode até estar aqui em São Paulo. É isso que eu te perguntar. A gente tem um imóvel aqui em São Paulo. Sim. Então, quer dizer que se eu mudar o domicílio tributário... Sim, domicílio tributário. Fazer um contrato, de repente comprar um imóvel lá, constituir uma empresa, ter base, né? Ter base. Os romanos falavam muito isso, tá, Marta? Os romanos, eles são muito ligados assim. Aqui, é meu, eu tenho que sentir. Uhum. Você consegue diminuir o imposto, por exemplo, numa sucessão.
Ao invés de repente pagar um ITCMD mais caro aqui, você consegue preparar a documentação e tem um detalhe. Às vezes você nem passa pelo judiciário. Você não precisa entrar no litígio. A vantagem da holding, gente, que eu observo, Rômulo, é o seguinte. Eu tenho uma área explorada que geralmente os advogados estão trabalhando e eu posso ser um contador e fazer parte desse time, dessa onda, surfar essa onda. Isso aí. E, Marta, a gente vai voltar aqui no Brasil a ter uma coisa chamada guerra fiscal. Que houve no passado no título do ISS, que aconteciam. Gente, o pessoal que é mais novo, né? O pessoal acho que nem sabe o que é orelhão, né, Marta? Gente, a guerra fiscal, pelo menos aqui em São Paulo, era assim... Cada município tinha uma legislação específica para diminuir o imposto. Então, vai, dá um exemplo. São Barueri, Paulo, exatamente. Pega Barueri e São Paulo. Nossa. Não, e ali é um ciclo, né? Que é Barueri, Itapevi, Santana de Parnaíba. Meu, e vai embora. Gente, aconteceu isso com o ISS. Vocês acham que os estados, por exemplo, que de repente eles não têm a receita que São Paulo tem, tá? Por uma questão econômica. Você acha que eles vão ficar para trás? Claro que não. Então, gente, todo estado vai ter a sua política. E você que é o contador desse estado específico, gente, o pessoal do Maranhão aí, vai dar uma olhada como que está a lei do ITCMD lá. Marta, foi revogado. Tem coisa lá chegando a zero. Tem gente que vai ter limite de isenção até 2 milhões no valor do seu imóvel. Aí eu falo para você vai deixar de fazer negócio por isso? Porque tá difícil? Não, se especializa, pega um nicho, pelo amor de Deus, não precisa entender os 1000 artigos, mas começa a trabalhar. E um detalhe, conta com a DPG. Olha só, a gente está caminhando aqui para o final. Romulo, que aula. Que aula. E se o cara que está assistindo não pegar esses insights aqui, meu, ele é... E você tá falando aí, já apareceu um outro insight que vai virar um produto, hein? Já está aqui, ó. Tô aqui falando. Vamos assinar o contrato hoje, pessoal. Assinar o contrato hoje. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui e você fale para o contador, para a contadora, o que vier na tua cabeça, tá? Quero que você deixe um recado aí impactante para ele. Contador, é o seguinte, contadora. Aprenda uma coisa. Você tem nome e sobrenome. Você tem que exercer o seu papel, você tem que se posicionar. Eu aprendi que eu sou o Rômulo Olivar Casimiro. Então, eu tenho que ser essa marca e eu tenho que trazer a resposta para os meus clientes e para aqueles que querem ser o meu cliente. Então, assim, gente, investe no seu posicionamento. Poxa, é legal ter os caras que já trilharam um caminho à nossa frente, que abriram, né, Marta? Abriram um caminho, a gente já entende. Mas, assim, você precisa agora ocupar esse espaço, ocupar esse vácuo. E tem um detalhe. Para o seu cliente, a autoridade é você. Quem conhece de tributação é você. Então, assim, gente, vamos trabalhar com afinco. Vamos estudar, porque é isso que vai fazer com que nós prosperaremos aí. Show de bola. É sobre isso, gente. É sobre isso. Quem quiser encontrar o Rômulo, nós vamos deixar aqui embaixo, show, né? Os dados e tal, mas fala aí, onde eu encontro o Rômulo? Bom, primeiro você vai me encontrar no Instagram pelo Rômulo Olivar Casimiro, tá? Então eu tô postando conteúdo lá sobre contratos, sobre holding, sobre vida, justamente para trazer as outras pessoas sobre planejamento, tá? Para que eles possam conhecer. Tem a My Holding, tá? myholding.com.br, que trata sobre o planejamento sucessório, planejamento patrimonial, que quem fez o nosso site, eu recebo muito elogio, Marta, foi a equipe da DPG. Então, assim, gente, conta com a gente. Show de bola. Nós vamos deixar aqui, tá? Para você que está aí do outro lado. Rômulo, eu agradeço o seu tempo de ter vindo até aqui. Puxa, Marta. Foi muito bom. Uma baita aula você deu aí pro pessoal, tá? Obrigada. Com certeza vai vir mais vezes. Obrigada aí pela tua presença, viu? Marta, muito obrigado. De verdade. Deixo um abraço a todos aqui e um beijo. É isso aí, gente. Você gostou desse conteúdo? Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, isso mesmo. Pega esse conteúdo, manda para mais amigos, para os seus amigos. Quanto mais você distribui conteúdo, mais você cresce. Mas se você não gostou, você já sabe, né? Compartilha lá com os inimigos. Afinal, não serve para você, tem que servir para os inimigos, beleza? Grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu.